E o Bafo começou com tudo, com a Nami e o Usopp lutando pela vida correndo de um monstro. Mas os verdadeiros monstros são esses três aí, que vão meter o terror nesse episódio. O episódio já abre com o Luffy e o Usopp simplesmente surtando no convés, gritando pra continuar navegando porque finalmente eles estão indo pra tão sonhada Elba. Um sonho que nasceu lá atrás ainda na época do Go e Mel. Dois moleques olhando pro horizonte, prometendo que um dia chegaria na terra dos guerreiros gigantes. E agora, depois de tudo que eles passaram, o sonho virou realidade. Depois da treta em Egghead, a tripulação só queria paz. Então obviamente começaram outro banquete absurdo. Kashiwamo começa a explicar o que aconteceu depois que saíram de um Water 7. Os caras voltaram pra Little Garden pra recontar o Dory e o Brog depois de um século inteiro. Só que os dois noiados ainda estavam se esmurrando na maior porradaria sincera da história. Sem espadas e sem machado, só na base do sul. O Luffy fica completamente perdido, tentando entender por que os dois gigantes lendários ainda estavam lutando desarmados. Isso era porque as armas dos dois idiotas tinham quebrado, depois de 100 anos lutando todo dia. A Nami chama eles de maluco por querer continuar lutando depois de tudo isso. Imediatamente o Luffy e o Usopp entram no modo defensor dos guerreiros, basicamente dizendo que ela não entende nada do espírito de batalha. O Usopp então manda a frase que entrega tudo. Ele quer virar um bravo guerreiro do mar igual os gigantes. A Nami ignora completamente e segue bebendo. A Lilith entende tudo errado e acha que ele quer virar gigante. O Zoro já fica animado pensando nos treinos absurdos que pode fazer em Elba. E o Sanji obviamente só consegue pensar nas mulheres gigantes que devem existir por lá. Enquanto isso, o Frank aparece servindo aquela comida estranha do gigante. E a comida deve ser tão ruim que até o Luffy come e faz cara de sofrimento. Mas pelo menos ele recuperou a energia, né? A bebida dos gigantes também não fica atrás. A famosa fada verde. Um gigante avisa que se beber demais começa a ter alucinação. O Chopper descobre isso tudo depois de virar meio litro sozinho. O médico simplesmente entra em outro plano espiritual enquanto a tripulação racha o bico. Aí o Luffy manda o Brook tocar alguma coisa. O puro osso começa o show. A guitarra estralando e a festa rolando. O clima tava perfeito, mas enquanto os Mugiwara celebravam, em outra parte do novo mundo alguém estava prestes a conhecer o significado da palavra consequência. Um mês atrás o Bartolomeu invadiu uma ilha protegida pelo Shanks, derrotou os bandidos locais e depois começou a obrigar geral a comprar chaveiro do chapéu de palha com desconto de 50%. Só que ele não imaginava a sarna que tava arranjando pra se coçar. Quando os moradores avisaram que era o território do Rui, o Bartolomeu simplesmente ignorou. Fala que o Luffy vai ser o rei dos piratas e pronto. Voltando pro presente, o resultado chegou. Bartolomeu já parece completamente destruído depois de tomar a maior surra da história. Shanks explica se não desse a punição pra ele, ia manchar seu nome. E os outros territórios sob sua proteção ia ficar em perigo. Afinal, ser imperador não é só força, é responsabilidade. Então eles entregam um frasco com veneno mortal. E a condição era simples. Bartolomeu teria que fazer o Luffy beber aquilo dentro de um mês. Até uma morte lenta, dolorosa e sem esperança. Sem pensar duas vezes, o Bartolomeu arranca o frasco e bebe tudo sozinho sem hesitar. Porque ele jamais deixaria o ídolo pagar pelo erro dele. O cara aceita morrer sorrindo só por ter carregado a bandeira do Luffy. Todo mundo fica em silêncio até revelarem que o veneno era falso. Era só um teste, antes de dar aquele sorrisinho vendo quanto o Luffy é respeitado pelo mar. Mas isso não significa perdão, porque logo depois a única explosão atravessa o oceano. E o navio do Bartolomeu simplesmente desaparece. Ninguém sabe se houve sobreviventes, porque mexer com a bandeira de imperador sempre tem um preço, né? Enquanto isso, lá em Hatinozu, a ilha do Barba Negra parece uma cidade que passou por um apocalipse. Prédio destruído, os piratas rindo, até o Tite voltar. O homem chega puto da vida, querendo saber o desastre que acontecia enquanto ele estava fora. Descobre que o Kobe escapou, e que o Moria também fugiu. Agora o mundo inteiro está correndo atrás dos Poneglyphs, depois da mensagem do Vegapunk. A guerra pelo One Piece começou de verdade. Porém, no meio disso tudo, o Barba Negra capturou a Pudding, provavelmente para despertar o poder do terceiro olho e finalmente decifrar os Poneglyphs. Tite entra em contato com Lafitte e revela algo ainda pior. O exército revolucionário está bloqueando o suprimento dos Tenryubito. Os nobres celestiais estão passando a fome pela primeira vez na vida. Se caso um deles morrer, o mundo entra em guerra total. O Banguelo manda preparar tudo, porque o caos é exatamente o que ele quer. Pouco depois, o navio da Catarina Devon chega na ilha trazendo o Caribou junto. O cara quase explode de felicidade, até perceber que está cercado por monstros. Ele já treme na base, enquanto isso voltando por nossos protagonistas. Os gigantes conseguiram fazer o impossível, perder o chapéu de palha. Mesmo com dois navios enormes navegando de lado a lado, a tripulação se separou depois de todo mundo apagar de tanto beber. Quando perceberam, o Luffy, Zoro, e a Nami, o Usopp, o Sanji e o Chopper simplesmente sumiram. A Robin até brinca dizendo que talvez tenha sido devorado por um peixe gigante. Pior que aquilo era totalmente possível. A tripulação entra em desespero procurando um noiado de borracha, um espadachim que não consegue andar em linha reta, um narigudo sonhador, um cozinheiro apaixonado e um mediquinho fofo, além da ladra mais perigosa dos mares. Cortando a cena, a Nami acorda sozinha, confusa, sem entender nada. Olha ao redor e percebe que está numa ilha completamente estranha. A Nami já se levanta e tenta lembrar de tudo que aconteceu. Diz que é melhor procurar pelo Luffy e pelo pessoal logo, mas algo pontudo já aparece atrás dela pra perfurar. A cena já corta pra um segurante dizendo que a floresta tá sofrendo incêndio. Dizem que se a Yggdrasil pegar fogo, o país já era. A mulher avistou algo caindo do céu, era duas abelhas gigantes chamadas de Tremores. Não é documento que no tremor que eles sentiram, era um som do deus Orelha caindo, que é um coelho gigante. Dizem que é melhor informar logo ao deus do sol. Em um castelo, Zeus tá mandando um Nodutó pra cima de uma abelha gigante. E os Zeus perguntam a Nami onde eles estão. Ela diz que não sabe. Eu disse que já vai tirar uma
boneca e entra dentro do clima tático. Aí a Nami começa a chorar por ajuda. Daí ela escuta a voz do Narigudo e tenta correr atrás dele, mas tropeça em um bloquinho porque tudo era feito de leve. Quando a Nami vira pra trás, tinha um porco espinho enorme. Um monstro corre atrás dela e a Nami sai na frente disparada. Fala que o porco espinho é lento porque das perninhas. E ela sai gritando perguntando onde é que tá o Nareba. E quando ela acha ele, o Narigudo tava preso na boca do gato da Alice do País da Maravilha. O Usopp pede ajuda e a Nami tenta acordar os Zeus, que vai dar uma tonelada de nuvem pro morto de fome. Os Zeus cresce pra dentro da boca do porco espinho e a Nami tá quase caindo do castelo, mas os Zeus ativa o modo rage e dá um rajadão que o monstro fica defumado, mas ele bate com tudo na parede, derrubando a Nami no processo. Só que o porco espinho bate com tudo no gato monstro, que recebe a carga elétrica também. Mas o gato era do capeta, né? Ainda fica consciente e corre atrás dos dois. O Usopp tá com o haki da observação em dia. E a Nami pergunta se ele sabe o que tá acontecendo, mas o nariz de piroca diz que tá mais por fora que cerca de fazenda. Lembra que tinha só acordado no castelo e visto a Nami no chão. Só que o Cat gigante tinha visto ele primeiro. Ele só se lembra que tinha enchido o bico de cachaça do gigante, que te leva pra outro plano espiritual de tanta alucinação. Os dois chegam na sacada do palácio e o Nareba tem uma brilhante ideia de que já que tudo isso é alucinação, era só ficar na frente do gato monstro. Mas ele toma uma emendada de Rugal bem na boca pra largar de ser idiota. E só a torre quebra e todo mundo cai de lá de cima. A cena já corta pra Nami acordando. Ela já bate de frente com o esqueletão, gritando que o Usopp virou o Brook. Mas ela vê o Nareba bem no chão ao lado, diz pra ele não deixar ela ali só. E a Nami já ouviu um tremor. Era um leão endemoniado que ainda tava vivo. O Usopp acorda batendo de frente pra morte. E a Nami usa ele de escudo. E quando o leão ia comer eles, vem um noiado sorrindo correndo na mídia. Era o Luffy que tava pulando no ar usando a terceira marcha pra dar um tapão da Escala. O Mr. Prince também tava vindo com sua perna imbuída em chamas azuis. Não podia faltar o significado de aura, né? O Zorão da massa. O Zoro cria um moinho de vento que levanta o Lion. O Luffy só faz a batida do Roberto Carlos imbuído em haki. O Sanji chegou pra finalizar a kill. Quando o leão ia cair na cabeça dos dois, ele foi se encolhendo igual meu peru em tempo de frio. Na verdade, o leão era o gato do capeta. O Luffy disse que ele não vai comer esse, porque o coelho de mais cedo tava bem gostoso. A Nami chora dizendo que tava com medo e que o Usopp morreu por ela. Mas o Nareba disse que nunca vai esquecer que a miserável usou ele de escudo. Todo mundo já escuta um grito bem alto. E o Luffy disse que se esse for gostoso, ele vai lá pegar. Lá ele 1000 vezes. O Zoro disse que primeiro tem que ver onde tá o navio e o resto do pessoal. O Sobrancelha de Arame diz que se o Luffy não tivesse mandado as abelhas pelos ares, daria uma bela refeição. A Nami pergunta como eles ficam tão à vontade. E o Usopp pergunta como eles chegaram ali. O Marimo diz que acordou no sul da cidade e veio na direção do tumulto. E encontrou o Luffy derrubando um coelho gigante. O Luffy disse que o Nareba podia bem ter derrubado o leão gatinho, mas ele disse que já tava na boca do bicho. De repente o castelo desmorona. E se liguem como o Zoro farma a hora até caindo. O Luffy vira um balão de borracha pra amortecer a queda. E o Zoro fatia as pedras que tava caindo. O Zoro diz que isso só pode ser uma alucinação. E a Nami disse que isso tudo só pode ser um sonho. Mas o Lourinho Pivete disse que caso ele estivesse sonhando, não teria homem. Aí a Nami pergunta qual que tipo de atrocidade ele sonha. Daí o safado pula de lá de cima com a Nami. E a Nami faz o teste do cuspe e vê que a ilha não sopra vento. O Usopp manja o Luffy e diz que pelo que ele sabe, eles estão todos vestidos com roupa dos guerreiros de Elba, mas duvida que tem a roupa do tamanho deles. A Nami pergunta se todos eles viraram gigante e o Zoro diz que não. Sanji diz que nem todos os do bando estão por ali, porque seu radar não detecta a Robin. O Nareba fala que se eles forem direto pro mar, podem achar o Sanji. Mas o Zoro diz que como a ilha é gigante, o único modo é sair perguntando por aí. O Sanji diz que vai procurar por uma mulher bem casosa pra perguntar. E o Usopp diz que a cidade não é por ali pro Zoro. A Nami diz que espera encontrar uma barra de ouro bem gigante. E o Luffy diz que partiu rumo à cidade. Se você quer receber o próximo episódio em primeira mão, já deixa o likezão e hype por vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ser notificado no próximo domingo. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivete.